Fala família, de dentro para fora, Paulinho aqui, chegando para mais um vídeo, para mais um bate-papo diário, né? Na verdade, os nossos vídeos aqui são sempre assim, sempre bate-papos, reflexões que tem como único objetivo te levantar por dentro, te ativar e gerar esperança, fé, coragem no seu coração para que você, assim como eu, né, possamos viver tudo aquilo que Deus já tem determinado, já tem sonhado, planejado para nós. E como diz as Escrituras, né, os planos de Deus para nós, eles são planos e sonhos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos, ok? Então, fica comigo, porque até o final desse vídeo eu tenho certeza que você vai ser levantado por dentro, ok? E no vídeo de hoje, pessoal, já sendo bem direto aqui, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de algumas reflexões, né, que eu vim tendo no trajeto, né? Acabei de sair de um serviço, fui lá encontrar com o meu guy e com o construtor a respeito, né, definirmos ali, né, a respeito de como que nós iríamos, né, realizar o trabalho de lá. Deixei ele lá e peguei ele mais ou menos uns 40 minutos, 45 minutos de estrada. Estou na frente do outro serviço aqui agora, que eu vou começar aqui também. Já tem, né, um outro funcionário trabalhando ali, e eu também vou me ajuntar a ele para a gente poder dar andamento nesse projeto aqui. Porém, antes de entrar lá, no meio do trajeto eu vim refletindo, pensando algumas coisas, conversando com Deus. E o que eu quero compartilhar com você aqui hoje é, né, o tema do nosso bate-papo de hoje é: não, você não precisa de mais respostas, você precisa de atitude. Você precisa de atitude. Eu não tenho dúvidas, né, que pensando a respeito desse tema, quantas vezes eu e você nos vemos parados, paralisados, né, diante das circunstâncias da vida. Muitas vezes nós oramos, buscamos de Deus, estamos ali, né, congelados diante das situações, muitas vezes diante dos gigantes, esperando de Deus, buscando de Deus uma resposta, um direcionamento. Quando, na verdade, eu e você já temos essa resposta, já temos esse direcionamento, já sabemos o que precisamos fazer, porém o que nos falta muitas vezes é a atitude de agirmos. Deixa eu falar com vocês, eu não sei se eu estou dentro do carro aqui, estou na driveway aqui, não sei se está barulho aí, porque tem um rapaz fazendo o landscape do lado aqui, né? Então a máquina dele está soprando ali as folhas, tá? Então de repente deva sair algum barulho aí. Mas foca aqui, foca comigo aqui, porque eu tenho certeza que o conteúdo aqui é mais importante do que o barulho do lado de lá, né? E aí você vai ver, né? Eu vejo muito isso, tá, pessoal? De pessoas que se veem paralisadas, sabe? Diante das circunstâncias, dos desafios da vida, esperando uma resposta de Deus, quando na verdade a resposta já foi dada, quando na verdade o direcionamento da parte de Deus já foi nos dado. É engraçado que eu estava pensando, né, dirigindo ali, eu estava pensando em quais exemplos eu poderia dar, sabe, trazer aqui para nós, porque eu sempre gosto, né, para não ficar só no mundo da palavra, sabe, só no mundo ali da reflexão, eu gosto sempre de trazer aplicações para as nossas vidas, né, exemplos práticos de que podem nos ajudar a entender e aplicar até mesmo essas reflexões, essas palavras nas nossas vidas, né? E aí eu me lembrei de uma situação de um rapaz, um jovem lá da igreja. Nós estávamos, né, num período de oração. Estamos iniciando dezembro agora, foi há 2 meses atrás, outubro, né? Sempre na primeira semana ali do mês a gente tira uma semana de consagração, né? Oração, jejum. E aí eu lembro que no mês de outubro a gente conversando lá, né? Eu estava conduzindo a oração. E aí no final da oração ele veio até mim e falou: poxa, Paulinho, eu gostaria que você orasse por mim. Aí eu perguntei: tem algum motivo, né, que eu, assim, específico, né, que eu possa estar orando? E ele virou para mim e falou bem assim: para que o Senhor me mande, né, alguma varoa abençoada. Eu lembro que ele me falou assim, nessas palavras. E ele é um rapaz bonito, né? Rapaz de boa aparência, sabe? Jovem ali. E eu falei com ele: não, vamos orar assim, nós oramos e tal. E aí passaram-se
Coisa de um mês ele começou a namorar com uma jovem lá da igreja também. E eu estava pensando nisso, né? O que que fez a diferença, sabe? O que que fez esse rapaz alcançar essa bênção desejada, sabe? Será que foi simplesmente o fato da gente ter orado ali? Será que, poxa, a oração do Paulinho é tão poderosa assim, né? Que Paulinho orou por ele, né, num dia e, sei lá, um mês, uma semana depois ele estava namorando? Eu creio, pessoal, que as nossas orações, elas são poderosas, elas são eficazes, sim, né? Tanto que a palavra, né, Tiago, ele vai falar lá, né, na sua epístola que a oração do justo, ela é poderosa, ela é eficaz. Mas eu estava pensando e refletindo, sabe, a respeito dessa situação, e eu tenho para mim que o que fez, o que mudou a situação desse rapaz, desse jovem, mais do que oração, foi a atitude que ele tomou. Por quê? Porque essa moça, essa jovem, já se relacionava ali, ó, com ele, frequentavam já o mesmo grupo, as mesmas reuniões, os mesmos locais, estavam ali, sabe, já se relacionando, né, amigavelmente, e de repente já até tinham interesse, porque se não tivesse o interesse, eu creio que não tinha acontecido tão rápido assim. Mas o que que faltou ali então? Ou o que que faltava, né, para esse rapaz tomar posse dessa vitória? A atitude, a coragem de decidir, de ir para cima, de agir, a coragem para agir, entende? Nesse sentido, porque a bênção, né, vamos colocar assim, que ele desejava já estava ali na frente dele, do lado dele, e ele ainda orando a Deus, pedindo para que o Senhor enviasse, sabe? E eu tenho para mim que não é que Deus não interfira, né, nessa parte de relacional, né? Eu tenho para mim que não é que Deus ele não possa agir, sabe, nesse sentido, mas eu creio que quando diz respeito, sabe, a relacionamento, a parte relacional, mais compete a nós do que a Deus, né? A gente pode sim orar e tal, para que o Senhor prepare uma pessoa, põe uma pessoa de tal forma, de tal jeito no nosso caminho, mas de nada vai adiantar Deus colocar se a gente não agir, se a gente não tomar atitude. Eu dei o exemplo aqui relacional, né, de uma área de relacionamento, sabe? Mas essa situação se aplica para todas as demais áreas das nossas vidas. Então eu tenho certeza que se você olhar para a sua vida e agora, você vai ver áreas, situações em que de repente você está paralisado, congelado, diante de algumas situações, diante de alguns desafios, orando a Deus, esperando a Deus, sabe, por respostas que na verdade o Senhor já te deu. O Senhor já te falou o que é para você fazer. Então não é caso mais de esperarmos por resposta, agora é caso de nós agirmos, tomarmos atitude com base naquilo que Deus já nos tem falado, com base naquilo que Deus já nos tem direcionado. E quando eu falo a respeito disso com vocês, eu lembro de Josué, capítulo 1. Moisés tinha passado. Eu gosto muito do livro de Josué, né, que é o livro das conquistas, né? Eu gosto de conquistar. Tem uma frase que eu digo que Deus me deu, né? Melhor do que sonhar, né? Sonhar é muito bom, mas melhor do que sonhar é realizar os sonhos. Eu gosto muito do livro de Josué porque o Josué é o livro das conquistas, né? O povo deixou de sonhar agora para tomar posse da bênção, né? Da vitória. E no capítulo 1, o texto bíblico começa dizendo, né? Moisés tinha passado e Deus vira para Josué e fala: levanta, porque você vai fazer esse povo herdar a terra prometida. Então o que estava faltando ali? A promessa eles já tinham, né? Deus já tinha feito a promessa. A bênção de Deus eles já tinham, não é isso? Faltava o que agora? Então somente ser forte e corajoso. Ponto. Forte e corajoso. Ou seja, faltava então força para se levantar e coragem para ir dar cara à luta, né? Tomar posse, desapossar os gigantes, expulsar os moradores daquela terra e tomar posse da bênção deles. O que está faltando na sua vida não é mais direção. Direção de Deus você já tem, de sobra. Você tem a Bíblia, você ora, e certamente quando você ora, Deus fala com você. O que está faltando então
Não é mais oração, não é mais, sabe, direcionamento, estratégia, isso e aquilo. Não, o que está faltando é força e coragem, atitude, né? Não sei quando você está vendo esse vídeo, hoje é dia 1º de dezembro de 2025. E eu não sei como que você chegou até aqui, eu não sei qual a sensação, né? Quando você olha para esse ano, na sua vida, não sei qual é a sensação, sabe? Se de alegria, de realização, de conquista. Pô, foi um ano, cara, com muitos desafios, mas muitas vitórias. Eu fui para cima, conquistei, lutei, venci. Ou se de frustração, poxa, nada que eu fiz e tal, tô aqui parado diante dos desafios da vida, né, e nada acontece. Se você tá nesse segundo case aqui, esse segundo exemplo, né, que eu acabei de dar, a palavra para você é essa. Tá na hora de você deixar, sabe, de ficar esperando e começar a agir naquilo que você já tem. Muitas vezes você está esperando uma estratégia divina, celestial vir, não, mas Deus vai fazer com aquilo que você já tem. No caso de Moisés, o que ele tinha? Senhor, estamos diante do mar, Faraó atrás. O que ele faz? Moisés, que tenho contigo, marcha. Apenas diga ao povo que marcha. O que você tem na mão? Um pedaço de pau, um cajado. Toca no mar que o mar vai se abrir. Entende? Então, no caso de Moisés, era um pedaço de pau. No caso de Davi, era uma funda, um estilingue, né? Na minha região e no Brasil, a gente chama de estilingue, né? Pá! O caso de Davi era uma funda, 5 pedrinhas. De 5, ele usou só uma. Tá entendendo? No caso daquela viúva, né? Que tava lá, que ia fazer um último bolo para ela, o seu filho ia comer e depois ia esperar né, o fim das suas vidas chegarem. Que você tem atenção um pouco de azeite. Então vai, junta a vasilha com seus vizinhos, tudo aí, pega o máximo que você conseguir e começa a deitar azeite dentro dessas vasilhas, que o pouco que você tem é o necessário que Deus precisa. O pouco que você tem é tudo que Deus precisa para operar o milagre, mudar, transformar a vida daquela mulher. E assim foi feito. No caso da multiplicação de peixes, o que vocês têm? 5 pães e 2 peixinhos. Entende? Pouco para a multidão, o suficiente para o Senhor operar o milagre. E a minha pergunta para você aqui agora é: o que é que você tem nas mãos? Porque é com o que você tem hoje que Deus deseja que você haja, que você opere, que você se levante e vá fazer. E deixe, sabe, pare, chega de esperar por resposta. Você não precisa mais de resposta, você precisa de atitude. Você não precisa mais de resposta, você precisa de atitude. O intuito desse vídeo aqui é para te chacoalhar mesmo, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas contando história triste, que a vida não deu, que não dá, que tá difícil, que isso aqui tá difícil para todo mundo. Todo mundo tem seus desafios, só que se você olhar para o seu lado, você vai ver que gente, às vezes pior do que você, em condições, situações piores que a sua, estão rompendo. Por quê? Porque a despeito das suas dificuldades, das suas faltas, suas limitações, elas estão fazendo com base naquilo que já tem. E você tá aí, já tem de tudo necessário, mas não estou esperando a melhor oportunidade, estou esperando a melhor estratégia, estou esperando porque tal, isso e aquilo. Eu tenho um amigo meu que eu falo que ele é muito filosófico, né? Ele é esse tipo de pessoa e de repente seja igual a você, né? Não, poxa, porque eu tenho tanto medo de fazer isso e aquilo, de não errar, porque eu não posso errar, né? Eu tenho que acertar, que ele não faz nada, entende? Não faz nada. E Deus já deu tudo necessário para que ele rompesse. Na sua vida não é diferente. Então, vou falar mais uma vez para a gente caminhar para o encerramento desse vídeo. Você não precisa de mais respostas, você precisa de atitude. É isso, entende? Então, espero que não apenas eu esteja falando com você, né, que possa ser na minha voz, mas essa palavra é de Deus para você. Que você possa ouvir a Deus e ser encorajado, ser ativado mesmo, ser levantado por dentro através desse vídeo, né? Como disse o Senhor para Moisés, o Senhor possa estar dizendo, né? O Senhor, na verdade, está dizendo para você hoje: que tenho eu contigo? Apenas marche. Quando você está aí, né, procurando resposta, Deus já te deu a resposta, Deus já te deu o cajado, né? Deus já te deu, sabe, tudo o necessário. Você
Só precisa tomar coragem agora e agir. Ok? Então é isso. É isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te levante e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz em todos os seus caminhos, planos e projetos, tá bom? Ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Se fez sentido para você, clica na setinha aqui, envia para aquele irmão, aquela irmã, aquele amigo, manda lá no grupo da família. Eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar muitas pessoas. E você pode ser um canal de Deus, né, para abençoar essas vidas e quem sabe mudar a história de alguém, tá bom? Então conto com você. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.